Eu já vou iniciar dizendo isso. Só se vence o espírito de Roma com uma atitude. Sabe qual é? Celebrando. Celebrando. E nós vamos fazer isso hoje. Mas nós vamos ler um texto. Meu tesouro vai ler esse texto de Mateus, no capítulo 11. Nós vos tocamos, verso 17, 11, 17. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Isso é Jesus falando. Jesus, ele disse assim, olha, eu venho por meio dessa geração, uma geração de menino birrento, que fica chorando no meio da praça, que nem esses meninos velho birrento, esses meninos bicudo. Aí a gente vem para vocês, toca flauta, vocês não dançam. Aí a gente faz lamentação, vocês não choram. Aí Jesus fala um negócio interessante. João Batista veio entre vocês, não comia, não bebia, e vocês dizem que tinha demônio. Vem o Filho do Homem, come, bebe, e vocês dizem que tem demônio. Vocês querem o que realmente? É o que vocês querem? É uma interrogação que Jesus faz a uma geração que ele achou naquela época. Uma geração que estava aprisionada, porque Grécia já tinha caído. Agora era o Império Romano, o pior império de toda a história. Os pés da estátua, lembra da estátua? Os pés da estátua de barro, de ferro. Foi um império, irmãos, terrível, perverso. Olha, o Império Romano, para quem não sabe, na maioria dos seus palácios, no subterrâneo dos seus palácios, havia sacrifício de sangue 24 horas. 24 horas, orgias, bacanais e derramamento de sangue, para alimentar essa potestade, esse império maligno. O império era tão grande que quando as pessoas assumiam de ser um César, de ser um imperador romano, eles surtavam, eles se achavam deuses, eles ficavam malucos. Pois bem, Jesus vem dentro desse contexto, um contexto de cativeiro. Vocês lembram do primeiro dia, a diferença de cativeiro e a diferença de escravidão? Eles não viviam na escravidão, eles não estavam lá para morrer, eles não estavam lá para ser espancados, eles podiam cultuar, eles podiam adorar. Roma deixava eles ficarem à vontade. O que Roma queria, na verdade, era aprisioná-los em mente e em sentimentos. Roma, ele é o espírito que rouba o sentimento, a alegria. Você já viu alguém dizendo assim: não, aquilo ali é emoção. Aquela pessoa está chorando, está pulando, aquilo é emoção. Já viram falar isso? Crente falar isso? Irmãos, como é que Deus vai encher você de algo chamado emoção? Vai dizer: eu vou lhe encher de emoção, minha filha, você vai ser um ser emotivo. Agora não use. Se você usar, eu lhe pego. Eu quero que você seja sisudo. Eu quero que você tenha a cara fechada. Eu quero que você seja triste. Eu quero que você tenha a cara de vaca com cólica. Roma quer que nós nos tornemos vacas com cólica, fechados, sem expressão. Esse era o sentido. Só quem pode se animar são os romanos. Os romanos podem se alegrar, vocês não. Jesus vem dentro desse contexto. Jesus vem agora dizendo: eu vim tocar flauta para vocês dançarem. Eu vim trazer lamento para vocês chorarem. Jesus vai dizer: eu estou libertando vocês dessa escravidão apática. Comigo vocês vão ter alegria, vocês vão sorrir, vocês vão dançar, vocês vão pular, vocês serão libertos. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Jesus faz essa pregação, Jesus ensina o povo e a igreja nasce. Ontem nós aprendemos que a igreja nasce em Pentecostes, dentro daquele mover. Aquele mover de achar até que eles estavam bêbados. Primeira palavra que a igreja ouve não é um elogio, é uma crítica. Estão bêbados. E ali Pedro faz uma pregação, quase 3.000 almas se convertem. E aí, irmãos, eles começam uma saga. Eles começam agora a fazer algo que eles nunca viveram. Eles não sabiam fazer igreja. Eles eram diferentes da primeira igreja batista de São Filipe, que sabe fazer culto. Eles eram diferentes da primeira igreja batista de Roda Velha. Vocês sabem fazer culto, eles não sabiam. Então, enquanto eles iam andando,
as coisas iam acontecendo. Eles não eram conhecidos como presbiterianos, eles não eram conhecidos como congregacionais, eles não eram conhecidos como batistas, nem como Assembleia de Deus. Eles eram conhecidos, sabe como? Os do caminho. Tinha nome. Eles eram conhecidos apenas como os do caminho. Eles iam caminhando e as coisas iam acontecendo. Eles não tinham carteirinha de membro para dar carteirada em ninguém. Não tinha carteirinha de autoridade eclesiástica. Eles não tinham diploma. Eles eram pescadores. Eles eram simples. Passavam e a sua sombra curava. Falavam e o povo recebia o Espírito Santo. Deus era ali o mentor da igreja. E a igreja foi crescendo, foi tomando uma dimensão. A igreja vivia com duas asas. A igreja era como um pássaro de duas asas. A primeira asa era no templo, a segunda asa de casa em casa. A igreja era completa, funcionava nos templos e nas casas. Era assim, completo. Ninguém tinha falta de nada. Sabe por quê? Eles repartiam tudo. Muita gente dizia assim: os apóstolos eram pobres. Não. A Bíblia diz que eles vendiam tudo o que tinham e davam aos apóstolos. Mas sabe o que é que eles diziam? Não tenho nem prata e nem ouro. Sabe o que é que eles estavam dizendo isso? Eles estavam dizendo: ó, nós não nos movemos com isso. Isso para a gente não é nada. Sabe o que é que nós temos? O que nós temos nós lhe damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eles tinham o poder de Deus. Dinheiro vinha de todo lado, mas não corrompia eles. Eles não estavam nem aí. Era assim que a igreja acontecia. Eles caminhavam e a igreja acontecia. Eles não tinham, irmãos, estatuto, não tinham regimento interno. Eles não tinham escola para preparar para a pessoa se batizar. Sabe por quê? Não dava tempo. Como é que diz o texto? O texto que Jesus dizia assim: ó, vocês vão por todo mundo, batizem e ensinem. O que é que a igreja faz hoje? Inverteu o texto. A gente ensina para batizar. Mas o texto diz assim, ó: batizando e ensinando. Vocês vão lá e vão batizando. Porque o batismo, irmão, não era para entrar numa religião. Não era um meio de entrar na religião. O batismo era arrependimento. Arrependeu? Arrependeu. Então seja batizado. Prepara depois. Sela a tua fé. Selava a fé, a pessoa já se sentia dentro do grupo. Já estava lá com a fé renovada. E aí eles iam ensinando. E a igreja era assim, de casa em casa. Ninguém tinha falta de nada, porque eles repartiam. Não era como hoje, que as pessoas botam no carro a serviço do rei. Só se for do rei mundo. Porque quando a gente precisa, some. Quando a gente precisa, some. Eles não, eles tinham tudo em comum. Queridos, durante 300 anos a igreja foi simples assim. Não é pouco tempo não. 300 anos eles eram alimentos de leões. Sabe o que é que Nero fazia? Nero queria iluminar, quando ele ia passear nos jardins de Roma à noite, e ele queria iluminar o jardim dele, ele pegava os crentes, amarrava os crentes em postes e tocava fogo. E fazia um corredor de crente pegando fogo para ele passear no jardim de Roma. E você não via crente dizendo: nós não estamos aqui para ser perseguidos não, vamos lutar pelos nossos direitos. Eles não tinham direito. A nossa reputação, eles não tinham reputação. Quem briga por reputação ainda é porque não tem a cruz, irmãos. Quem briga por direito é porque ainda não sabe morrer na cruz. Eles não tinham isso. E eu acho que foi isso que o diabo entendeu isso. O diabo pensou assim: ó, esse povo é que nem omelete, quanto mais bate, mais cresce. Eu vou parar de bater neles. Parou de perseguir, porque na perseguição, quanto mais sangue derramava em Roma, mais o povo crescia. Quando eles não tinham os templos lindos para estar lá cultuando os templos romanos, sabe o que é que eles faziam? Eles iam para as catatumbas.
debaixo, lá onde tinha cadáver, se reunir para adorar. Estavam lá. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não eram teólogos, eles não tinham títulos, eles eram adorador. Adorador, meu irmão, não precisa de púlpito. Adorador não precisa, querido, de plateia. Adorador não precisa, queridos, nem falar. Porque da mesma forma que o roxinol adora a Deus, que o roxinol é lindo adorando, é lindo, a borboleta também adora sem emitir um som. Eu fico me sentindo assim bem confortável para dar risada, né, nessa geração, que essa geração parece que quer emocionar a Deus com as canções. Eu acho que tem gente que faz música e diz assim: eita, dessa vez agora eu arrepiei Deus. Eu fiz uma música agora que Deus se arrepiou lá no céu. Irmãos, Deus tem música boa no céu. Ele não precisa da música da gente aqui da terra, não. Quando a gente canta para Ele, mas está fazendo bem a gente, porque a presença dele vem e nos transforma. Mas ele não pense que cantar é fazer cosquinha no queixo de Deus, não. Porque música boa, ele já tem, a natureza o adora. A natureza expressa uma adoração que eu e você ainda não aprendemos. Por isso que a gente se preocupa com as técnicas, a gente se preocupa com as formas. Aí vem o pardal, pensa num bicho que canta feio e adora a Deus. Que Deus recebendo a adoração dele. Porque cantar bonito, técnica, não emociona e nem arrepia a Deus. Adorador é aqui dentro, todo metralhado, todo esmulambado, todo arrebentado, mas não falta na sua boca dizer como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que um momento, uma hora, qualquer momento, ele vai se levantar ao meu favor. Ninguém pode calar um adorador. Era assim que era a igreja primitiva. Eles iam lá, sofrendo, o sangue sendo derramado. Quando Tito, o imperador Tito, invadiu Jerusalém, na década, no ano 70 depois de Cristo, disse que Tito derramou tanto sangue em Jerusalém que os soldados andavam pelas ruas com as suas botas emergidas em sangue. Quando ele destruiu o templo, quando Jesus disse assim, não ficará pedra sobre pedra, o imperador Tito entrou lá em 70 depois de Cristo, destruiu, disse que eles andavam nas ruas de Roma com os pés emergidos no sangue, de tanta gente que ele matou. E o povo continuou pregando, e o povo continuou falando, e o povo continuou trazendo a unção de Deus no meio do Império Romano. Mas, queridos, no ano 309 da nossa era, aconteceu um fato terrível, um fato que ninguém esperava. Um imperador romano se converteu, segundo ele. Ele estava com medo, tinha perdido algumas batalhas e ele ia enfrentar uma batalha agora. E o imperador que ele ia enfrentar, e se ele perdesse para esse imperador, ele ia perder o trono. E ele disse assim: eu tenho que arrumar um exército forte e cheio de aliança. Ele percebeu que existia no meio dos seus soldados um povo que tinha um apelido, que eles nem aceitavam esse apelido. O povo é que chamava eles, chamado de cristãos. Esse imperador chamado Constantino, segundo ele, disse que teve um sonho. E ele viu uma cruz pegando fogo. E ele convoca os soldados cristãos e diz assim: olha, se nós ganharmos essa batalha, eu vou ser cristão. E eu vou transformar Roma, que era um império pagão, em um império cristão. Irmãos, os cristãos caíram para dentro nessa guerra. Caíram para dentro, que nem de lá no sertão, parecendo doido comendo abóbora quente. Caíram para dentro, lutaram e venceram. E aí quando eles venceram, o imperador disse: a partir de agora, o Império Romano é cristão.
Parece que é uma bênção, né, irmão? Parece. Quando ele chega em casa, que ele vai conversar com a mãe dele, uma senhora que se chamava Helena, que mais tarde foi conhecida como Santa Helena, que de santa não tinha nada. Ela diz assim: como você vai se tornar cristão? Como o Império Romano, o império de maior concentração pagã do mundo, vai se tornar cristão? E Constantino tem uma grande ideia. A ideia era sincretismo religioso. É fácil, minha mãe. É muito fácil. É só a gente pegar os nossos deuses. É só a gente transformar os nossos deuses em pessoas cristãs. Dar nome a eles cristãos. E aí ele começa, queridos, pelo maior elemento da religião dele, que era, sabe o quê? A trindade satânica. A trindade do mal. Vou pedir a menina que solte aí aquele texto, aquela foto. Deixa eu te contar uma história. Deixa eu deixar você sintonizado em uma história. Da onde nasceu a adoração da trindade maligna que a mãe de Constantino adorava. Preste atenção. Quando chegou Noé parou com a arca lá no Monte Ararat. Noé ficou tão alegre, irmão, que começou: vou tomar um cálicezinho aqui de vinho. Tomou um. Eu vou tomar outro. Tomou outro. Eu vou tomar outro. E ele foi se empolgando e ele perdeu as contas. E ele ficou melado. Ele ficou mais melado, como diz lá na minha terra, ficou mais melado que espinhaço de pão doce. Ficou totalmente melado. Ficou totalmente bêbado. Um dos seus filhos viu a nudez do seu pai. Não é assim que o texto diz? Só que isso vai muito mais além do que isso. Porque ninguém dá uma maldição daquela num filho só porque viu a nudez. Aquele filho molestou o pai. Quando o pai acorda, Noé acorda, ele joga uma maldição no filho. Tu serás maldito. Teu filho vai logo para a próxima geração, Canaã, será maldito. Ele não amaldiçoou só cão, ele vai amaldiçoar toda a geração de cão. Cão sai de lá, vai para uma terra, e lá ele tem um filho chamado Cush. Cush casa com uma mulher chamada Samiramis. E essa mulher, ela já tinha um desejo muito terrível. E ela tem um filho. Seu filho foi Nirod. Você já ouviu esse nome? No nosso primeiro seminário, porque foi ele que construiu a Torre de Babel. Ele é a primeira pessoa que coloca nome em cidade. Nirod tinha um pensamento que ele era Deus. E ele mesmo se batiza, segundo a história, como sendo o Deus Sol. Aonde nasceu a adoração a Baal. Baal é o Deus Sol. Não sei se tem alguém aqui, se tiver me perdoe, né? Mas eu tenho que falar isso. E qualquer loja maçônica que você for, o sol é adorado. Tem sempre uma imagem do sol, porque esse era o desígnio, o Deus Sol. Já aquele menino já pequenininho, Nirod pequenininho, a mãe já dizia: ele é um Deus. Aí, para que essa loucura acabasse, alguém foi e matou Cush, o pai de Nirod. Sabe o que é que Samiramis faz? Ela vai e casa com o filho. Ela vai e casa com Nirod. E casando com Nirod, ela disse: ele é o Deus Sol e eu sou a deusa Lua. Eu sou uma deusa. Babilônia é elegida em homenagem a Semiramis.
deusa lua e ele era o deus sol. Só que ele saiu para caçar e lá ele foi morto. Como o deus sol poderia morrer? Ele era um deus. Aí Semiramis diz: não, ele não morreu. Ele foi para o lugar que ele sempre existiu. Por isso que o sol está aí. Ali é ele. Só que Semiramis continuou com a vagabundagem dela e engravidou. As pessoas falaram: como é que pode? Uma deusa se deitou com algum mortal. Aí ela inventou uma outra história. Ela disse: não, à noite o Deus Sol apareceu para mim e me engravidou. O que eu estou gerando é de um Deus. E ela coloca o nome de Tamuz. Tamuz, eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias. Vamos ler primeiro Ezequiel. Meu tesouro pode ler Ezequiel 8, 13 e 14. E também o 16. Então leia 13, 14, 15 e 16 de Ezequiel, capítulo de número 8. Também me disse: verás abominações ainda maiores que eles fazem. Depois me levou à entrada da porta do templo do Senhor, que está voltada para o norte, e ali estavam mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E ele me disse: viste, filho do homem, verás abominações ainda maiores que estas. Chorando por Tamuz. Sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? Você leu o 15, amor? Leu? Eu falei o período 16 também. O 16. E levou-me ao pátio interior do templo do Senhor, e lá estavam cerca de 25 homens, à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo do Senhor, e tinham o rosto virado para o oriente, e adoravam o sol virados para o oriente. Rapaz, segura essa agora aqui, viu? Segura essa agora. Sabe quando era o aniversário de Tamuz? A data? 25 de dezembro. Tamuz fazia aniversário dia 25 de dezembro. Todo dia 25 de dezembro, Tamuz, existia uma grande festa. Aí o que é que acontece? Tamuz morreu. Como é que um Deus morre? Aí eles fizeram um culto a Tamuz de 40 dias chorando. Até hoje o paganismo faz esse culto de choro por Tamuz. É por isso que o texto está dizendo: as mulheres de Israel estão chorando, virados para o sol, adorando o sol, que é o próprio Nirod. Virados para o sol, chorando por Tamuz, e de costas para o templo, de costas para Jerusalém. Então todo dia 25, depois da morte de Tamuz, embora Semiramis dizia que ele ressuscitou em uma árvore, ele ressuscita em uma árvore que era um pinheiro. Então todas as vezes que era 25 de dezembro, aniversário de Tamuz, eles vinham com os presentes e colocavam aos pés da árvore. Você está lembrando de alguma coisa? Está lembrando de alguma coisa? Então, né? Estão comigo? Eu estou dando essa deixa aí, depois você estuda. Vai atrás, né? Vai que esse baixinho está mentindo, né? Vai atrás do que eu estou falando. Vão estudar o que eu estou falando, né? Eles vinham e colocavam lá, aos pés de Tamuz. A Bíblia diz, eu disse: como é que vocês fazem uma loucura dessa? Aí sabe o que é que acontece nesse período? Semiramis diz o seguinte: eu sou a rainha dos céus, meu filho e meu marido são deuses, então eu sou a rainha. Vamos ler Jeremias. E nós vamos ler Jeremias 44. Jeremias 44, 14 a 19. De maneira que, da parte remanescente de Judá, que foi habitar na terra do Egito,
Não haverá quem escape e reste para voltar à terra de Judá. Embora fosse seu grande desejo voltar e habitar ali, não voltarão, a não ser alguns poucos fugitivos. Então todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, isto é, todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, responderam a Jeremias: não obedeceremos à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que prometemos, queimaremos incenso à rainha do céu e lhe apresentaremos ofertas derramadas. É isso que nós e nossos pais, nossos reis e nossos chefes fazíamos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não vimos catástrofe alguma. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe apresentar ofertas derramadas, temos tido falta de tudo e temos sido consumidos pela espada e pela fome. E nós, as mulheres, quando queimávamos incenso à rainha do céu e lhe apresentávamos ofertas derramadas, por acaso lhes fizemos bolos para adorá-la e lhe apresentamos ofertas derramadas sem o consentimento de nossos maridos? Estão vendo aí? Essa rainha dos céus nada mais era do que essa mulher chamada Semíramis. Aí o que é que acontece? Essa adoração era tão grande, ela era tão poderosa, que ela foi migrando para outros lugares. Ela foi migrando para outras regiões. E aí ela só ia fazendo, sabe o quê? Mudando o nome. Ela ia passando de geração em geração e apenas mudando o nome. No Egito, ela era conhecida como Osíris. Era Nimrod, Ísis, Semíramis e Órons. Era Tamuz. Vocês já viram um olho? Eu acho que é uma pirâmide, um olho. Ou então, tipo um olho que é uma tatuagem, que o pessoal fala, tipo um olho assim. É o olho de Órons, que é chamado o olho que tudo vê. O pessoal da década de 80 lembra de um filme chamado Thundercats. Era um desenho, Thundercats. Aí ele pegava o olho de Tandera, o olho que tudo vê, né? Que era Tamuz. Tamuz. Então, aqui era eles no Egito. Você pode ver Tamuz, né? Nimrod, Tamuz e Semíramis. Isso era no Egito. Passa agora a próxima figura. Aí veio o Império Romano. No Império Romano eles continuaram adorando a Rainha dos Céus. Eles continuaram adorando o Deus Sol. Só que agora com outro nome. Ele se disfarça de Saturno, né, que é Nimrod, Vênus, que era Semíramis, e o Cupido. O Cupido, que diz, o Cupido me flechou. Lá ele, né? Lá ele, né? É isso? Era Tamuz. Mas só que não para por aí não. E eu não quero ofender a religião de ninguém, mas eu estou provando por A mais B que essa cultura está vindo em nossa direção. Bota a próxima imagem. Não tem nada a ver com Jesus, irmãos. Não tem nada a ver com Jesus. Aí foi a ideia de Helena. Helena disse assim: vou mudar o nome. Helena disse: vamos mudar o nome. Esse era o espírito romano. Irmãos, não existiu ninguém na Bíblia com mais sensibilidade a Deus do que Maria. Eu fico chateado com um crente que fica falando mal de Maria. Faça isso não, porque ela é uma santa. Maria é uma mulher santa, como Paulo foi santo, como João foi santo, como Pedro foi santo, como Jacilã é santo e como eu sou santo. Separados por Deus. Mas essa foi uma ideia de uma pessoa que era pagã e queria corromper a mentalidade do povo, enganar e aprisionar. Então eles começam agora, esse camarada começa agora a botar nome.
dos deuses pagãos com os deuses, ou com os irmãos cristãos. E pasme os irmãos, o povo ficou tão cego que a próxima imagem você pode até ver que é. Pode passar, filha. É um trono. É um trono. Aí bota Jesus no braço de um trono, José, no caso, no braço de outro trono, e Maria sentada no trono. Só para você ver, não pode ser. Isso era uma ideia romana. E eu não estou aqui ofendendo ninguém. Aqui é A mais B. É A mais B. Pode tirar, filha. Ó. Aí continuou. Eles começaram a fazer isso, o sincretismo religioso. Começaram a botar nome dos deuses pagãos em nomes cristãos. Começaram a encher. E resolveu isso. Segunda coisa que ele fez, ele disse: não quero mais ninguém se reunindo nas casas. Eu vou dar as minhas basílicas para que eles se reúnam. É isso que ele faz. Aí ele pega, primeiro culto. Qual era a liturgia que eles tinham, irmãos? Judaica. Sabe como é um culto judaico, pastor? Só tem 3 coisas: palavra, dança e oferta. Constantino dá a primeira basílica. Tira aquele povo humilde que se reunia em tumbas e agora dá uma basílica para eles. Aí ele pega, como eram as basílicas? As basílicas eram o seguinte: era uma caixa quadrada, né? Uma casa quadrada, enorme, luxuosa. Ele mandou criar um palco. No palco ele botou algumas cadeiras e o trono dele no meio para assistir o culto. Você já foi em alguma igreja que a cadeira do pregador é maior? Ideia de Constantino, irmãos. É o trono dele. Ele vai e senta no meio para assistir o primeiro culto. Aí sabe o que começa? O povo começa a dançar alegre, e aquela alegria diz: epa. Não, esse negócio está muito alegre. Bora acabar com isso. Vamos acabar com isso. Ele disse logo: olha, para começar, eu sou imperador bélico e sou também religioso. Enquanto Constantino, imperador, eu sou o imperador. E na religião eu sou o pontífice. Já viu esse sobrenome em algum lugar? Eu sou o pontífice. Então eu sou a ponte. A palavra pontífice significa isso, o grande pontífice. Eu sou a ponte que une vocês a Deus. Era isso que Constantino estava dizendo. E aí, irmãos, ele começa a escravizar esse povo. Esse povo começa a ficar triste. Esse povo começa a ficar amarrado. Esse povo começa a ficar sem alegria. Esse povo começa agora a se corromper, porque Constantino agora começa a dar dinheiro àqueles simples que andavam de casa em casa. Você não precisa mais disso não, rapaz. Você vai tomar conta do povo. Toma aqui, olha, bota uma roupa bonita. E aí começou a enriquecer o povo. Começou a enriquecer tanto que ele disse: a partir nós temos que criar algo para que esse povo não case, porque se eles casarem, vai ficar herança e vai ter problema. E aí cria um celibato de um povo que nasceu para casar, irmão. Nasceu para procriar. Essa é uma mentalidade. Isso dói, irmãos, entender isso, porque está batendo aqui, ó. Se você levantar, você levanta uma nova criatura. Se você não levantar, você pode até morrer. Mas a verdade tem que ser dita. Por isso que Roma é por último. Porque se fosse primeiro, talvez ele não terminasse o seminário. Mas o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do inimigo. O Filho de Deus se manifestou para libertar as mentes. O Filho de Deus se manifestou para trazer alegria. O Filho de Deus se manifestou para dizer que vocês são livres. Nunca mais você vai deixar que o espírito de Roma lhe traga tristeza. Nunca mais você vai deixar que em um culto você diga assim: tem que ter ordem. Tem gente que diz que não dança na igreja, não pula porque tem que ter ordem. Quer dizer que Davi, diante da arca, fez um culto sem ordem? Quer dizer que Miriam, quando atravessa o Mar Vermelho, faz um culto sem ordem? Chegou a hora de você entender isso. Eu não sei se você que não faz parte dessa igreja possa dizer como é que pode.
está falando um negócio desse, do que eu creio. Mas eu quero te dizer, Jesus te trouxe aqui para te libertar desse pensamento. E não é para você mudar de religião não, que religião não salva ninguém. É para você mudar de mente. Você mudar de mente. Religião não vai lhe levar para canto nenhum. E aqui eu quero dizer, essa igreja aqui não é melhor do que a outra não. Não somos. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que o Papa. Eu não sou melhor do que padre. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho muitos amigos padre. Amo eles demais. Agora a verdade tem que ser dita. Eu ia quem doer. Eles são meus amigos, eu amo. Amo. De almoçar juntos. De comer juntos. Eu tenho um padre, muito amigo meu, hoje está na Alemanha, chamado Zezinho. Um cara apaixonado por filosofia. E eu também gosto muito, e a gente comia junto só para conversar sobre isso. Mas quando a gente chegava nesse assunto aí, ele dizia assim: aí eu não vou não, que eu não aguento. Porque ele sabia do que eu estava falando. Mas aí eu não vou não, que eu não aguento. Então, foi, depois dessa conversa ele trocou essa imagem que eu mostrei para você, né? Ele tira do trono, ele tirou a imagem feminina do trono e botou a outra. Ele foi embora para a Alemanha por causa disso. Então, Constantino faz tudo isso, transforma a igreja. Aí, irmão, sabe o que é que acontece? Chega um camarada na história chamado Lutero. Lutero era um franciscano que desconhecia toda essa liturgia. E ele um dia se depara com um texto que diz que a salvação é pela fé. Aí ele começa a questionar o clero. Já existia esse zuzunzum, já existia na Suíça esse zuzunzum, já existia em outros lugares esse zuzunzum, e eles se juntaram e fizeram algo chamado Reforma Protestante. Mas sabe o que foi que aconteceu, pastor Jacilã? Eles saíram de Roma, conseguiram romper com Roma, mas não conseguiram romper com a mentalidade romana. Os cultos continuaram a ser frios, gelados. Eles continuaram acreditando que Jesus tinha nascido 25 de dezembro. Jesus nasceu entre setembro e outubro, irmãos. 25 de dezembro. Em dezembro, lá em Israel, neva. Não tinha condições dos pastores estarem com as suas ovelhas. O texto não diz que os pastores estavam com ovelha, não tem condições. Lá neva. Jesus nasce entre setembro e outubro. Sabe por quê? Por causa de uma festa. Por causa de uma festa que nós paramos de fazer. Nós fazemos todas as festas pagãs e não fazemos uma festa que Deus pediu. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Levíticos, capítulo 23, 37. Levíticos 23, 37. 23, 37. Essas são as festas fixas do Senhor, que proclamareis como assembleias santas, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifícios e ofertas de libação, cada qual em seu dia próprio. Tereis de celebrá-la todo ano como festa do Senhor, no 7º mês, durante 7 dias. Este é um estatuto perpétuo através das vossas gerações. O estatuto é o quê? Perpétuo quer dizer que não acaba, não passa. Sabe qual é a festa que Deus está pedindo aqui, irmãos? Tabernáculos. É a festa que Deus ama. Quando o texto diz assim, ó, Jesus veio e habitou entre nós, o texto original diz assim, ó, Jesus veio e tabernaculou conosco. Então hoje a gente não faz o tabernáculo esperando o Messias. A gente faz o tabernáculo porque o Messias já veio. Lá na minha igreja todo ano a gente faz. Aí a gente faz uma mesa enorme, irmãos. Aí os irmãos trazem, são 7 dias de festa. Todo dia os irmãos trazem frutas. Aí a gente coloca naquela mesa enorme de fruta. Aí a gente dança. Tabernáculo só tem adoração e dança. E uma palavra rápida. E depois sabe o que a gente faz? Come as frutas. Olha pra isso. Tem gente que não quer uma festa dessa ainda.
Ninguém fica preocupado porque vai trazer presente, porque tem que comprar roupa nova. Eu até digo assim, quer comprar roupa nova, compra outro dia. Nesse dia você vem com alegria, sem peso na consciência, que teve que passar um cartão de 10 vezes num tênis. Não, você vem e traz uma fruta, e no final você dança, você canta e você chupa a fruta. E Deus pediu isso, mas nós ficamos presos com a mentalidade de Roma. Mas hoje é dia de libertação, hoje é dia de poder, hoje é dia onde nós vamos celebrar, onde nós vamos dizer: eu tenho a mente de Sião. Como se vence a mentalidade de Roma? Com alegria. Todas as vezes que você murmura, todas as vezes que você se entristece, Roma se estabelece. Porque ela veio roubar a alegria. Todas as vezes que você vem para o culto e você fica dizendo: por que esse culto não passa logo? Roma está lhe oprimindo. Quando você vem e você fica olhando o irmão, vixe, aquele pulou, aquele rodou, aquele plantou bananeira, é Roma. Roma lhe oprimindo. Sabe como é que vence Roma, irmão? Com alegria, dizendo assim: ó, você não me escraviza. Você não me escraviza, eu sou livre para dançar, eu sou livre para pular, eu sou livre para gritar, eu sou livre para celebrar, eu sou livre para dizimar, eu sou livre para apertar, eu sou livre para beijar, eu sou livre para abraçar, eu sou livre. Você viu os textos aí? Não é invenção, não é criticar a religião, não é discriminar ninguém, é libertar mentes.